o nosso estudo especial, pois é o estudo de número 900. Louvado seja o nosso Senhor, pois até aqui Ele tem nos sustentado. E hoje nós temos aproximadamente 2.000 pessoas inscritas e o nome do Senhor tem sido exaltado e eu sou muito grata ao nosso Deus. E veremos sobre gratidão logo após a nossa vinheta. Sou muito grata a Deus pela tua vida, pela vida de todos aqueles que estão fazendo a obra juntamente conosco, pela vida daqueles que têm ouvido, que têm compartilhado, que têm divulgado. Sabe o que a Bíblia nos afirma? Que há recompensa para o teu trabalho. Vamos ao nosso tema. Gratidão, uma atitude que agrada ao Senhor. O nosso texto base está no livro de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. A ingratidão, ela faz parte da natureza humana. Gênesis, no capítulo 3, verso 6, diz: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles desobedeceram a Deus, eles pagaram o bem que Deus fez a eles, o cuidado de Deus com eles, com o desprezo pela ordem dada pelo Criador. Isto é ingratidão. Eles não valorizaram os feitos do Senhor. O povo israelita muitas vezes agiram com ingratidão ao Senhor. Eles desprezaram os feitos do Senhor. Como exemplo, logo após eles terem vencido uma batalha contra os cananeus, eles se angustiaram pelo caminho do Mar Vermelho e eles desprezaram o alimento dado por Deus, o maná. E isto não foi uma vez só. Vamos ver pela segunda vez? Números capítulo 21, verso 5, e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés, e o povo se queixava, exclamando: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão nem água, estamos enfastiados deste alimento miserável. Olha como eles trataram aquela bênção que o Senhor havia dado para eles lá no deserto. Ao invés deles serem gratos, eles chamaram o maná de um alimento miserável. Já a primeira vez que eles desprezaram o maná foi porque eles desejaram carne. Números capítulo 11, verso 4 ao verso 6, que diz: Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: Quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem senão este maná. Nós não podemos agir assim. Deus supriu a necessidade daquele povo. Aquele povo tinha vestes que não estragava, não deteriorava. A veste era preservada neles. Aquele povo tinha água. Quando eles não encontravam água, eles murmuravam e o Senhor fazia brotar água da rocha. Aquele povo era um povo ingrato e nós devemos ser gratos ao Senhor, como diz Paulo, em todos os momentos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O nosso Deus,
Ele é soberano. O nosso Deus, Ele é poderoso para mudar maldição em bênção, para transformar diagnósticos, transformar laudos, para fazer o melhor para nós. E nós devemos ser gratos porque o Senhor, Ele age, Ele provê, Ele cuida do seu povo. Daniel, quando ele soube do decreto do rei Ciro, e naquele decreto quem não cumprisse as ordens, a lei que estava instituída lá, seria morto, seria jogado na cova dos leões. Sabe qual foi a atitude de Daniel? Ele foi para casa. Lá na casa dele ele orou, e uma atitude maravilhosa que me chamou muito a atenção. Ele não deixou de dar graças. Vamos conferir Daniel capítulo 6, o verso 10. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Imagina você saber que existe algo que está sendo evidenciado, a sua morte, e você orar ao Senhor, você rogar ao Senhor e você dar graças diante do seu Deus. Foi isso que Daniel fez, e é isso que nós devemos aprender a fazer, a dependermos do Senhor e sermos gratos, porque Ele continua no controle de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, ele ensinou aos irmãos de Éfeso que eles deveriam sempre dar graças ao Senhor. Efésios no capítulo 5, verso 20, e cotidianamente, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outra versão que diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é difícil nós sermos gratos ao Senhor quando estamos passando por momentos adversos à nossa vontade, às nossas expectativas ou aquilo que está contrariando os nossos desejos. Mas Paulo, ele também ensinou agora aos irmãos de Filipos que eles deveriam sempre dar graças. Filipenses no capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graças. Quando eu dou ação de graça, quando eu sou grata a Deus, eu estou reconhecendo que Ele é soberano, eu estou reconhecendo que Ele agirá a meu favor, mas que a ação de Deus será sempre segundo a boa, agradável e vontade dEle. E o rei Davi, para fugir de Saul, que queria matá-lo, ele foi viver na cidade dos filisteus, lá na cidade do gigante Golias, o qual ele tinha matado. Mas ele foi reconhecido pelos servos do rei Abimeleque e ele foi delatado para o rei. Sabe qual foi a atitude dele? Ele se fingiu de louco e assim ele escapou com vida. Como gratidão por ter escapado com vida, ele fez um compromisso com Deus. Vamos ver qual foi? Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. É como se ele falasse: eu vou ser grato a Deus em todas as circunstâncias, eu vou louvar a Deus em todas as circunstâncias, porque Deus age a meu favor. Davi, ele era um homem grato ao Senhor. No Salmo 5, verso 7, diz assim: quanto a mim, graças à tua grande misericórdia,
poderei entrar em tua casa e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo com reverência e adoração. Davi reconhecia que a misericórdia de Deus para com ele. Por causa da misericórdia, ele conseguia estar vivendo, indo na casa do Senhor. E é interessante que os inimigos dele eram homens cruéis, mas Davi sabia que ele podia descansar e confiar no Deus, que Deus dava vitória para ele, que Deus o ajudaria, que Deus o socorreria e que Deus o salvaria. E o salmista também nos ensina que nós temos motivos para sermos gratos ao Senhor. Salmo 136, verso 1 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Será que você tem sido grato ao teu Deus pelo ar que você respira, pelo alimento que não tem faltado na tua casa, pelas roupas que você veste, por tudo que Deus tem feito por você? No nosso texto base, Jesus ele estava indo para Jerusalém e ele decidiu passar por Samaria e pela Galileia. Lucas no capítulo 17, verso 11, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. O caminho mais usado para ir até Jerusalém, os estudiosos dizem que era o caminho do Vale do Rio Jordão, mas o nosso Jesus, que é misericordioso, que é conhecedor de todas as necessidades, ele resolveu ir pelo caminho do sul. Mateus no capítulo 6, verso 8 diz: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Quantas vezes nós estamos inquietos e nos esquecemos que o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus Altíssimo a quem nós servimos, Ele sabe tudo o que nós necessitamos, antes mesmo que nós venhamos a pedir. E nós não devemos nos assemelhar aos pagãos, não devemos nos assemelhar aos fariseus, aos hipócritas, aqueles que não têm ao Senhor como seu Deus, como o Senhor nosso Deus. Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus cuidadoso. A Bíblia nos ensina que Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Esse é o nosso Deus. Lucas capítulo 12, verso 7, portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Nós não precisamos nos inquietar, nos angustiar, nos amedrontar, pois assim como o Senhor, Ele cuida da natureza, Ele cuida das aves, Ele tem cuidado de nós. Jesus, Ele conhecia a sinceridade, o sofrimento das pessoas que viviam naqueles vilarejos, pois eram pessoas excluídas, eram marginalizados pela sociedade. E ao Jesus entrar numa aldeia, eles foram encontrar com eles. Lucas no capítulo 17, verso 12, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Possivelmente eram judeus, mas também tinha samaritanos. Eles pararam de longe por quê? Porque era proibido pela lei eles chegarem perto de pessoas sadias. Eles não poderiam chegar perto, mas as vozes deles poderiam. E qual foi a atitude deles? Lucas capítulo 17, verso 13, então aos gritos chamaram seu nome: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Que tremenda oração, o clamor desses homens, que demonstração de fé. Outra versão diz que eles clamaram para Jesus ter compaixão deles, e eles foram ouvidos, porque o nosso Jesus, Ele não ignora o sofrimento, Ele não ignora o clamor, Ele não ignora a oração. E vamos ver o que aconteceu. Lucas capítulo 17, verso 14 a parte A, que diz assim:
assim, ao vê-los, ordenou-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus deu uma ordem a eles: ide aos sacerdotes. Era uma exigência da lei, porque assim como os sacerdotes declararam os leprosos imundos, eles deveriam declarar os leprosos quando ficavam limpos. Levítico capítulo 14, o verso 2, o verso 3 e o verso 7. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes, então o declarará por limpo e soltará. A ave viva sobre a face do campo tinha todo um ritual para declarar aquele leproso que foi curado, e Jesus conhecia muitíssimo bem o que estava escrito na lei. Aqueles leprosos, ao ouvirem a voz de Jesus, eles obedeceram, eles creram na palavra do Mestre Jesus, e no caminho algo aconteceu. Lucas capítulo 17, verso 14, a parte final do versículo diz: e aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Oh, aleluias! Pela palavra do Senhor, eles foram curados, eles foram purificados, eles ficaram sãos, eles ficaram sadios. E dos 10 leprosos que foram curados, somente um foi grato, somente um retornou agradecido ao Senhor. Lucas capítulo 17, o verso 15 e o verso 16 diz: um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Muito lhe agradeceu, e este era samaritano. O que foi grato era samaritano. Ele se prostrou em gratidão. Olha a atitude dele, ele se prostrou e muito ele agradeceu. Quando ele se aproximou de Jesus, a atitude dele foi adorar ao Senhor em humildade. Ele não conseguiu guardar para ele. A gratidão dele foi expressa em palavras e em atitudes. Eu vou começar a concluir que nós possamos, assim como esse homem que foi curado, demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, não somente com palavras, mas com atitudes. No Salmo 92, verso 1 e verso 2 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. E tem outra versão que diz: é muito bom exaltar ao Senhor, ó Eterno, e entoar salmos em honra ao teu nome, ó Altíssimo, proclamar desde o amanhecer o teu amor leal e durante a noite a tua fidelidade. Que possamos ser gratos ao Senhor, independente das situações, das circunstâncias serem favoráveis ou desfavoráveis, porque o Senhor, ele se agrada daquele que é grato. Louvado seja Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não está inscrito no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, que tem nos sustentado até aqui, ele te sustente, ele te abençoe e ele te dê muita paz. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.